Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos tratar da questão da cultura das empresas em utilizar as soluções extrajudiciais. As empresas estão naturalmente acostumadas a utilizar a justiça pública, que é a convencional. Por que ainda não migraram para as soluções extrajudiciais? Sobre isso que nós vamos conversar. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos falar sobre a questão da cultura das empresas em utilizarem a justiça convencional e as dificuldades e objeções que ainda possam existir para que as empresas venham a trabalhar pelo caminho das soluções extrajudiciais. O que está pegando? Por que a cultura ainda não virou completamente? Quais são as dúvidas das empresas? Quais são as objeções que elas têm para que possam utilizar o caminho das soluções extrajudiciais, mediação, conciliação, arbitragem, dispute boards, práticas colaborativas e tantas outras formas de resolver conflitos. Para a gente tratar sobre esse assunto, eu convidei um amigo especial, um cara que é top de linha em consultoria de empresas de negócios, consultoria na área de faculdades também, e que, sem dúvida alguma, lida com o empresário no seu dia a dia, entende as suas dificuldades, entende as suas preocupações, as suas objeções, e assim a gente pode esclarecer. Então o propósito de hoje é entender e ajudá-lo a matar cada uma dessas objeções, para que possa ele levar uma mensagem para as empresas e todos aqueles que estão nos assistindo e entenderem que, de fato, realmente as soluções extrajudiciais são um caminho ideal, natural e desejável que sejam percorrido e vivido no dia a dia das empresas. Então o professor Lauri Martins, ele é consultor de empresas, foi diretor da faculdade junto comigo, lá do Grupo Projeção, onde nos conhecemos, e lá cresceu a admiração que cada um teve pelo outro, pela grande trajetória profissional que nós tivemos, e naturalmente pude observar ao longo desses anos que eu conheço, da sua desenvoltura, da sua expertise no contato com o mundo dos negócios e naturalmente levando soluções muito positivas para os empresários resolverem seus problemas, suas aflições e incrementarem suas atividades de negócio. Professor Lauri, quero agradecer imensamente que tenha aceitado o nosso convite, dizer que estamos aqui de portas abertas para os empresários e queremos, de uma vez por todas, matar qualquer objeção, tirar qualquer dúvida, e aí eu quero lhe entregar a palavra com esse primeiro momento de agradecimento por aceitar o convite e te dar o espaço total para você agora me bombardear com todas as dúvidas que o empresário tem, para a gente poder esclarecer cada uma delas e, por que não, quem sabe, lhe convencer para você levar para o mercado a sua sugestão de encaminhar as questões para as soluções extrajudiciais. Bom, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui tratando de um assunto de tamanha relevância para o mundo empresarial. Pode ter certeza, doutor Asdrubal, que existe uma carência muito grande de entendimento sobre o assunto perante os empresários de todas as áreas. Eu acho que tanto do porte, até do microempreendedor individual, do empresário de microempresa, da média empresa, existe uma carência muito grande em entender os reais benefícios que eles poderão extrair da arbitragem. Então esse momento vai ser muito importante para podermos tirarmos algumas dúvidas. As dúvidas são tantas que eu até começaria perguntando a você o que é arbitragem, de uma maneira rápida, sucinta. O que é arbitragem para aquele empresário que está ouvindo falar pela primeira vez ou uma das primeiras vezes? Bom, professor Lauri, eu acho que a sua pergunta, apesar de ser básica, ela é fundamental, porque para a gente poder falar de oferecer essa solução para os empresários, é importante que se tenha a clareza desde logo do que é isso, de que
solução é essa e o que ela pode de fato representar para o mundo dos negócios. Então, pontuando, primeiramente, quando a gente fala em soluções extrajudiciais, a gente não está falando apenas de arbitragem. Nós estamos falando de um mix de formas de resolver problemas, entre as quais se inclui a arbitragem. Você tem mediação, você tem conciliação, você tem arbitragem, você tem dispute board, você tem práticas colaborativas e você tem também outras formas que se acrescentam a essas sendo as mais conhecidas e utilizadas. Arbitragem, para responder diretamente sua pergunta, é uma forma de resolver conflito fora do poder judiciário, em que as partes escolhem livremente, por vontade própria, que terá um terceiro, e esse terceiro, ou uma pessoa, um conjunto de pessoas, de profissionais, e que essa ou essas pessoas terão a missão de analisar aquela discussão que está sendo apresentada pelas duas partes e decidir quem está certo e quem está errado, em que medida está certo e errado. Você poderia dizer, mas não é exatamente isso que o juiz público faz? Sim, é exatamente isso que o juiz público faz. A diferença é que é por uma solução privada, a diferença é que você escolheu quem vai ser o árbitro, e no judiciário você não escolhe, você vai lá e quem vai ser o juiz será definido por sorteio, pelas regras de distribuição do processo, e você vai definir em quanto tempo será resolvida essa questão, quem vai pagar as custas disso, como será o procedimento, então envolvendo uma série de características que estão entregues às partes escolherem. Escolhe quem decide, escolhe que critério será adotado para a decisão, escolhe em quanto tempo deverá ser dada a solução daquele caso, escolhe quem vai pagar, escolhe o local em que vai acontecer. Então ele tem uma gama de liberdade de escolhas dentro da ideia do livre exercício da autonomia de vontade das partes e que, portanto, oferece ao mundo dos negócios uma solução mais dinâmica, mais econômica e mais especializada para resolver o problema. Doutor Asdrubal, quem pode optar por essa metodologia de solução de conflitos? Professor Lauri, bom, qualquer pessoa capaz que possa exercer livremente a autonomia da sua vontade tem o direito de celebrar a escolha de que o conflito seja resolvido por arbitragem e, naturalmente, escolhendo a instituição onde vai ser administrado a resolução desse conflito e os profissionais, os especialistas que vão arbitrar esse conflito. Então, qualquer pessoa pode, qualquer empresa, se a gente estiver falando de um conflito que envolva direito disponível, e aí, para simplificar a ideia do que seja direito disponível, é aquele direito que você vai contratar, é um direito próprio de um contrato. Você tem que fazer um contrato em que as partes têm obrigações de lado a lado a cumprir. Isso é um direito disponível. Cada um tem que cumprir um objeto do contrato, uma parte tem que pagar, a outra tem que prestar um serviço ou fornecer um produto, e isso é direito disponível. Então, qualquer relação contratual pode ser resolvida por arbitragem. E qualquer parte que pode contratar pode escolher o caminho da arbitragem, assim que celebra a Lei 9.307, que é a lei de arbitragem. Bom, continuando então nessa sequência do assunto que o senhor já está discorrendo, eu lhe pergunto quais áreas, de maneira mais abrangente, pode ser resolvido o conflito via a solução da arbitragem. Por exemplo, trabalhista, comercial, quais são as áreas específicas? Perfeito. Bom, a gente começaria dizendo, o que for direito indisponível não pode utilizar arbitragem. Aí tem que ser a justiça convencional, a justiça pública. Tudo que for direito disponível pode utilizar arbitragem. Então, todas as questões de ordem comercial podem ser resolvidas por arbitragem. Todas as questões que envolvam a sociedade, questões societárias, podem ser resolvidas por arbitragem. Aí, dando já exemplos, as questões laborais, trabalhistas, como você falou, existem polêmicas envolvidas. Quando se refere a questões de natureza coletiva, aos chamados dissídios coletivos, em que as categorias dos trabalhadores e dos patrões
vão chegar a uma mesa para tentar compor os direitos e obrigações de lado a lado. Então isso também pode ser resolvido por arbitragem, não há dúvida. Quando se refere a direitos individuais, aos dissídios individuais, ou seja, o trabalhador contra o patrão, aí existe uma polêmica. O Tribunal Superior do Trabalho é um tanto quanto dividido em relação a esse assunto, o assunto não está plenamente equacionado, alguns entendem que isso não é direito disponível e, portanto, não poderia ser resolvido por arbitragem. Eu sou daqueles que defendem a ideia de que sim, poderá ser resolvido por arbitragem, mas preciso ser muito transparente e dizer, aí existe uma polêmica. Existe a revisão da lei de arbitragem que está já aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, faltando apenas votar uma emenda, mas que não se refere a esse ponto, e que foi aprovada a possibilidade de arbitragem para os dissídios individuais trabalhistas, porém ressalvado para os cargos de alta gestão, diretores, gestores, então cargos de alta gestão, e mesmo assim entregando ao trabalhador a palavra final de escolher ou não o caminho da arbitragem. Então isso é uma regra que está por vir, mas ainda nesse momento em que estamos gravando esse programa, ainda não está valendo como regra vigente. Nas outras questões todas, comerciais, relações de consumo, pode ter arbitragem, só o que não pode ser feito por enquanto, até que seja mudada a lei, que também é ponto dessa revisão que eu acabei de me referir, por enquanto só o que não pode ter é no contrato de adesão a obrigação ao consumidor do caminho da arbitragem, seria uma cláusula abusiva. Mas mesmo depois da mudança da lei que está por vir, poderá ter também nos contratos de adesão. De qualquer maneira, sempre entregando ao consumidor o direito e a palavra final de dizer se quer ou não o caminho da arbitragem, ou seja, dando a ele plena liberdade de escolha, que é o que importa efetivamente. E todas as outras relações contratuais, prestações de serviço, compra e venda, todas as outras relações podem ser resolvidas por arbitragem. E quais são as vantagens reais que um pequeno empresário ou até um cidadão comum tem em procurar a solução através da arbitragem? Sua pergunta é muito interessante. E aí mora algumas características da arbitragem que são as mais destacadas pela doutrina e pelos arbitralistas, como sendo aquelas que chamam mais atenção para convencer por que as pessoas podem e provavelmente até devem escolher esse tipo de caminho para resolver seus conflitos. Bom, a arbitragem é uma solução privada, então ela envolve custos, diferente da justiça pública, em que você tem custas que são pagas pelas partes, mas que não necessariamente cobrem todas as despesas que um processo tem, porque as despesas de um processo estão, de um modo geral, cobertas por todos os impostos que todo mundo paga, se cotizam. Então você tem um problema com outra pessoa e eu, que não tenho nada a ver com esse problema, estou pagando parte da conta para resolver o seu problema. A arbitragem é mais justa, ela é socialmente mais justa, porque paga para resolver o problema quem tem o problema. Quem não tem o problema não tem que pagar essa conta. Então ela começa por aí, ela é socialmente mais justa. Mas ela diretamente implica para essas pessoas um valor mais elevado do que ela pagaria lá na justiça pública, de um modo geral. Só que, apesar dessas custas confrontadas com as custas da justiça pública parecerem ser mais altas, e de fato, literalmente, são mais altas, no final das contas, elas são mais econômicas. Por quê? Porque a solução que a arbitragem vai oferecer é uma solução expedita, rápida. Um processo de arbitragem deve ser resolvido no tempo em que as partes escolherem. Se as partes decidirem nessa convenção de arbitragem que a solução tem que ser dada em 3 meses, a solução tem que ser dada em 3 meses, o árbitro vai aceitar essa condição e tem que dar a solução em 3 meses. Então, por ser rápido, isso traz economia. Diz que tempo é dinheiro, como o processo é rápido, então terá economia visível. Enquanto a justiça pública demandará vários anos de disputa, 5 anos, 10 anos de disputa, ou às vezes mais do que isso, a arbitragem vai entregar a resposta no tempo que as partes escolherem. Esse tempo pode ser de 30 dias, de 90 dias, de
6 meses, de 1 ano, ou seja, o tempo que elas escolherem. E se as partes não falarem nada sobre o tempo, a lei de arbitragem define que deve ser resolvido em até 6 meses. Então a solução é expedita e, sendo expedita, ela traz economia. Também a questão da economia está em que, por ser da iniciativa privada, as partes têm o direito de pesquisar previamente os custos que as câmaras têm, para que ela possa escolher a câmara de arbitragem que trabalhe com uma tabela de valores que seja correspondente ao porte do conflito, do contrato que ela tenha. Ou seja, está dentro da lei, das leis de mercado. Você pesquisa, procura, negocia e pode conseguir, inclusive, condições melhores do que aquelas que estão na tabela através de uma negociação de mercado que se faz com a Câmara e com os especialistas que vão atuar na resolução daquele conflito. Sim. Então a possibilidade de economia é muito grande. Mas além de economia e agilidade, que foram as que a gente destacou agora, você tem outras, que é a confidencialidade, por exemplo. O procedimento de arbitragem é um procedimento a priori confidencial. Então só quem toma conhecimento daquela disputa são as próprias partes, seus respectivos advogados e os árbitros e a instituição arbitral onde está sendo desenvolvida a arbitragem. Então só essas pessoas vão tomar conhecimento. Isso preserva a imagem das pessoas, evita o desgaste público dessa imagem e naturalmente preserva também o conteúdo dessa discussão. As estratégias de negócio não são reveladas. Muitas vezes a pessoa não quer que um concorrente saiba o que está sendo discutido naquele conflito, porque isso pode frustrar um lançamento futuro que aquela empresa vai fazer e que está discutindo com o parceiro comercial sobre aquele lançamento, e se isso fosse para um processo público, os concorrentes tomariam conhecimento e poderiam frustrar esse lançamento, se antecipando e lançando um produto equivalente àquele. Okay. Então, a economia, a agilidade, confidencialidade e outras questões como a liberdade, a flexibilidade, a liberdade de escolha. Você pode escolher quem vai arbitrar. Escolhe um profissional qualificado, preparado, especialista no problema. Você pode escolher qual o critério de decisão será adotado, ou se será por equidade, ou se adotará a regra X ou a regra Y. Você pode escolher em quanto tempo será resolvido, você pode escolher em que instituição será feita, você pode escolher o passo a passo do processo. Qual é o procedimento que é mais adequado para esse tipo de problema, para ter a agilidade e a amplitude necessária para resolver esse tipo de problema. Ou seja, a roupa é feita sob medida para cada problema, para as vicissitudes de cada negócio, e por isso entrega ao empresário, ao homem de negócios, a possibilidade dele ajustar para o seu contrato uma maneira de resolver o problema muito apropriada, muito adequada, que veste bem a camisa para resolver aquele problema. Ótimo. E como é que o cidadão comum, o pequeno empresário, como é que essa pessoa pode ter acesso a esse serviço? Como começa todo o processo? Fantástico isso. Primeiro a gente vai esclarecer duas questões. Como se escolhe a arbitragem? Se escolhe através de uma convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem é o quê? A manifestação de vontade que as partes que estão contratando estabelecem de que, se tiver uma disputa decorrente daquele contrato, irão resolver por arbitragem. Ou não estava escrito no contrato, mas a convenção de arbitragem está dizendo, olha, surgiu um conflito daquele contrato que a gente tinha e a gente quer resolver esse conflito por arbitragem. Aí vai fazer a convenção de arbitragem. Então a convenção de arbitragem se divide entre cláusula compromissória, que é aquela cláusula que vai escrever no contrato, estabelecendo que um eventual conflito, um futuro conflito decorrente daquele contrato será resolvido por arbitragem. Ou vai fazer um compromisso de arbitragem, um termo de compromisso arbitral em que já existe o conflito, não estava previsto no contrato e eu quero que aquele conflito seja resolvido por arbitragem. Livre manifestação de vontade das partes escolhendo esse caminho, e aí ao escolher o caminho, escolhendo os detalhes de como vai ser desenvolvida a arbitragem, quem vai arbitrar, etc., então está estabelecido aí. Ou seja, para simplificar,
pode ter logo que assina o contrato, ou não tendo previsto no contrato, surgiu o conflito, você já tem um contrato antigo, surge o conflito, quer resolver por arbitragem? Pode. É só compor com a outra parte que a solução será por arbitragem. E eu vou caminhar mais à frente. Você não estava previsto no contrato, não fez o compromisso de arbitragem, uma das partes entrou na justiça pública, o processo já está tramitando na justiça pública, mas as partes ficaram sabendo agora que o caminho da arbitragem é um bom caminho para elas. Elas podem sentar agora, compor que a partir de agora querem resolver por arbitragem. Vão fazer um compromisso de arbitragem e vão peticionar o juiz público encaminhando essa convenção de arbitragem, dizendo para o juiz, olha, a partir de agora nós queremos resolver a questão por arbitragem, não mais pela justiça pública. O juiz público vai extinguir o processo público para que as partes então resolvam o assunto por arbitragem. Muito bom. E se a pessoa vencida na sentença arbitral não ficar satisfeita, ela pode entrar na justiça pública dando sequência ao embate, ou sentença dada é sentença finalizada na arbitragem? Professor Lauri, sua pergunta é fantástica, porque esse é um ponto extremamente importante. Tem que ir para a arbitragem quem entende a regra do jogo. E a regra do jogo é a seguinte: a arbitragem é sentença única, sentença definitiva. Ela vai entregar uma decisão que estará pondo fim definitivo ao conflito. As partes que entram na arbitragem entram sabendo da seguinte regra: se a solução for favorável a mim, ótimo. Se a solução for desfavorável a mim, amém. Vou me submeter a essa decisão. Essa é a regra do jogo. Não é caro, não é ruim, é apenas a regra do jogo. Se você quiser percorrer esse caminho, tem que estar consciente disso. Eu sei e vou aceitar. E aí, para compensar isso, existe uma coisa formidável. Qual é a coisa formidável? Eu posso escolher quem vai decidir o conflito. Né? As partes vão escolher o árbitro ou os árbitros que vão decidir o conflito. Então eu vou escolher um profissional qualificado, preparado, tanto sobre os predicados éticos e morais, quanto sobre a qualificação técnica. Ou seja, tem conhecimento técnico suficiente para decidir com qualidade aquela questão. E eu confio que essa pessoa é preparada para dizer quem está certo. Se eu confio que ela é, antes dela decidir, eu me submeto ao que ela decidir. Então, exatamente por entregar às partes o direito de escolher quem vai arbitrar e por entregar às partes um caminho expedito, e esse caminho expedito vou ter uma solução única e que eu sei que é assim e eu quero esse caminho assim, porque eu tenho outras vantagens que me acrescentam para isso. Eu não vou perpetuar essa discussão com recursos, com disputas infinitas. Eu vou aceitar e me submeter. E aí, naturalmente, por isso que a arbitragem tem como regra a sentença única e definitiva. Mas isso não é absoluto, totalmente absoluto. Evidentemente que há alguns defeitos que o procedimento de arbitragem pode ter, que você poderá se socorrer do Poder Judiciário para anular esse procedimento de arbitragem. Ou seja, um árbitro que não tenha respeitado o direito de defesa de uma das partes, por exemplo, está causando uma nulidade no processo, que poderá ser objeto de uma futura decisão do Poder Judiciário, tornando nulo aquele procedimento. Ou um árbitro que tenha sido que tenha atuado com impedimento de atuar, não poderia ser árbitro naquele conflito, porque tem uma suspeição e impedimento, e que apesar daquela suspeição e impedimento ele atuou mesmo assim, ele também não poderá, e futuramente a Justiça Pública poderá anular esse procedimento. Então existem alguns motivos que a lei de arbitragem estabelece que entregam às partes o direito de buscar a anulação da sentença do árbitro do procedimento de arbitragem. Mas são situações restritas, não é pela justiça ou injustiça da decisão, é apenas por questões formais restritas estabelecidas na lei. Por isso que aí eu alerto: você quer arbitragem? Parabéns, é um caminho inteligente, mas faça essa escolha consciente, sabendo que a regra do jogo é essa, que a sentença será única e definitiva. E para que você não tenha um dissabor,
faça uma escolha muito criteriosa da instituição que vai administrar esse conflito e do profissional, do especialista que vai arbitrar esse conflito, ou dos especialistas que irão arbitrar esse conflito, porque, naturalmente, conforme for melhor a sua escolha, melhor a qualidade do que será emitido lá na frente como decisão para aquele problema. E se a pessoa vencida não cumprir a sentença, quais são os recursos disponíveis? Muito interessante também a sua pergunta, e aí primeiro eu gostaria de abrir um parênteses para dizer o seguinte: as estatísticas das câmaras de arbitragem no mundo e no Brasil não é diferente disso. A minha própria experiência em atuação como árbitro, em inúmeras sentenças que eu já emiti ao longo dos últimos anos, demonstram claramente o seguinte: as partes, em geral, cumprem espontaneamente a sentença do árbitro. E cumprem espontaneamente por algumas razões simples de entender. A primeira delas é: a regra do jogo era essa, ela aceitou jogar esse jogo, então se submeteu e honra a sua palavra de cumprir a decisão quando for emitida. A segunda é: ela escolheu o árbitro criteriosamente, respeita a qualidade desse profissional e naturalmente respeita a decisão que ele vai emitir lá na frente e, portanto, cumpre. A terceira questão é: muito provavelmente essa sentença será mantida no Poder Judiciário, caso se tente anular, se não tiver um motivo real para anular, e será perda de tempo e de dinheiro ficar tentando empurrar com a barriga o cumprimento dessa decisão. E aí não é inteligente. E a quarta questão muito importante é: quem está no mundo dos negócios preza a credibilidade das empresas, preza, na hora de fazer um contrato com uma empresa, saber se aquela empresa cumpre com suas obrigações. Então, eclode no conhecimento do mercado se uma empresa não cumpre a sentença arbitral. E, naturalmente, ela perde prestígio e credibilidade no mercado. Outra empresa que vai contratar com aquela empresa vai pensar duas vezes se deve contratar, porque ela não vai respeitar depois a decisão, caso ela seja vencida em uma disputa. E aí, então, eu não devo contratar essa empresa porque ela não cumpre suas obrigações. Então, o quanto ela perde em perder o seu prestígio e credibilidade no mercado, às vezes custa muito mais caro para ela do que simplesmente parar e cumprir a decisão do árbitro. Vale muito mais para ela a imagem de ser uma empresa íntegra, que honra os seus compromissos, que honra as suas obrigações e que se submete às decisões das regras que ela mesma aceitou fazer ao escolher o caminho da arbitragem. Mas, se de tudo isso a empresa não cumprir, a parte não cumprir com a sentença do árbitro, a sentença do árbitro vale tanto quanto vale a sentença de um juiz público, ou seja, título executivo judicial. Se ela não cumprir, a parte credora dessa sentença poderá levar ao cumprimento forçado na justiça pública, fazendo o cumprimento da sentença e determinando e solicitando ao juiz que determine o pagamento forçado disso, fazendo naturalmente penhora da conta e tudo mais que a justiça pública pode fazer para fazer cumprir uma sentença líquida estabelecido pela arbitragem. Não vai se discutir mais o mérito dessa sentença, não vai mais discutir se é justo ou se é injusto, vai simplesmente o juiz público vai dizer: execute essa sentença, pegue o dinheiro que está na conta do devedor e pague ao credor aquilo que está estabelecido na sentença. Da mesma maneira como valeria a sentença de um juiz público. Só que, em geral, as estatísticas apontam uma margem muito expressiva de cumprimento espontâneo das sentenças arbitrais, uma margem que ultrapassa 90% de cumprimento espontâneo, ou seja, são exceções às situações em que as partes precisam levar à execução forçada a sentença de um árbitro. Sim. E é necessário lançar mão de serviços de advogados para representar as partes? Excelente também essa indagação. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu sou advogado, integro a Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB do Distrito Federal na qualidade de presidente. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: eu sempre recomendo que as partes estejam assistidas por advogados, por duas razões fundamentais. A primeira delas é que a qualidade da discussão ganha
muito mais eficiência, efetividade quando está assistida por um advogado. É um profissional preparado para poder argumentar e buscar a persuasão. Então eu sempre recomendo. Segundo motivo importante que eu recomendo é, se a solução da arbitragem envolve sentença única, quanto mais argumentação, quanto mais qualidade na discussão tiver, mais chance tem de você ter uma sentença de mais qualidade, mais justa, mais eficiente. Então, recomendo. Mas preciso esclarecer, não é obrigatória a presença do advogado em um procedimento de arbitragem. Apesar de todas essas ressalvas, não é obrigatório, a parte pode se fazer representar em um procedimento de arbitragem por um representante técnico que ela queira escolher. Ou pelo seu próprio sócio, ela pode argumentar diretamente no procedimento de arbitragem. Mas, volto a dizer, é recomendável que seja assistida por um advogado. Muito bem. Me veio à mente agora uma questão bem prática. Por exemplo, uma instituição de ensino superior, uma faculdade, ela acha interessante e ela quer optar pela arbitragem. Quais são os procedimentos práticos? Como é que ela vai agir a partir desse momento para instituir a arbitragem na sua forma de solução de conflitos? Perfeito, professor Lauri. Vamos aí fazer um esclarecimento sobre uma faculdade. Ela pode ter várias operações comerciais. Ela pode ter operações comerciais com fornecedores, né, de produtos e serviços. Claro. E aí não tem problema nenhum, ela coloca na cláusula, coloca no contrato a cláusula compromissória, que é a cláusula de arbitragem, e estabelece que eventuais disputas serão resolvidas por arbitragem, e aí encaminhará a Câmara que escolheu para resolver o conflito. Agora, se nós estamos falando da relação da faculdade com os seus alunos, né, aí nós estamos envolvendo uma questão um pouco mais delicada, que pode ser considerada uma relação de consumo. Sendo uma relação de consumo, o contrato da faculdade com o aluno, em geral, é um contrato de adesão. O aluno não tem muita possibilidade de negociar esse contrato. Então, a regra vigente hoje, que tende a mudar muito em breve, porque já está aprovado pelo Senado e pela Câmara essa mudança, falta só deliberarem uma emenda no Senado, e assim que deliberar essa emenda, vai para a sanção da Presidente da República, essa lei. Mas enquanto não alterar, a regra vigente hoje diz o seguinte, que nos contratos de adesão nas relações de consumo é considerada abusiva a cláusula que obriga o consumidor o caminho da arbitragem. Isto não quer dizer que não possa ter arbitragem nas relações de consumo. O que quer dizer apenas que você não pode obrigar o consumidor a esse caminho. Mas se o consumidor quiser esse caminho por escolha dele, por liberdade de escolha, então ele pode resolver por arbitragem. Então o que a faculdade pode fazer querendo o caminho da arbitragem, enquanto a lei de arbitragem não é alterada? Porque depois de ser alterada, ela poderá colocar no seu contrato com o aluno sem nenhum problema. Mas o que ela pode fazer? Ela pode fazer um documento à parte, em que coloque como opção para o aluno o caminho da arbitragem, já definindo uma instituição de arbitragem, definindo os procedimentos, tudo que for necessário. E depois ficará a critério do aluno se vai exercer essa opção ou se não vai exercer essa opção. Então, a regra que estará estabelecida nessa cláusula, a parte do contrato, estará não obrigando o consumidor, mas autorizando o consumidor, sugerindo ao consumidor esse caminho, mas deixando a ele a liberdade de falar. Se ele não quiser, vai para a Justiça Pública, vai para o Juizado Especial, ou vai para a Vara Comum e discutir a questão ali. Ou a faculdade vai para a Justiça cobrar as mensalidades, ou alguma outra questão referente ao aluno. Mas poderá ter essa previsão e, naturalmente, ter um trabalho de bastidores de esclarecimento para o alunado do significado dessa forma de resolver problemas, da maneira moderna, inteligente, econômica, expedita, rápida. E aí, com esse esclarecimento, há uma grande possibilidade dos alunos entenderem, olha, é melhor por aqui. Não é porque eu sou obrigado a ir por aqui, é porque é mais inteligente ir por aqui, é porque é mais sensato ir por aqui. Então ele vai pelo caminho da arbitragem por uma decisão consciente, voluntária.
então ele poderá estabelecer assim, dessa maneira, não obrigando, mas colocando como opção e depois encaminhar os assuntos para resolver por arbitragem. Isso poderá trazer para a faculdade uma economia substanciosa, para o aluno também uma solução muito mais rápida. Porque o aluno também pode ter demandas que queira fazer contra a faculdade e essas demandas na justiça pública iriam demorar muito tempo e na arbitragem pode ter uma solução rápida, o que é muito bom, porque o tempo não para, né? O curso está andando, ele quer resolver um assunto do curso dele antes do curso terminar. Até porque isso pode envolver discussões que atrapalhem a vida acadêmica dele de alguma maneira. Mesmo envolvendo questões comerciais, contratuais, valores, etc., isso pode ter reflexo na vida acadêmica, em matrículas de disciplinas, de créditos, etc., que ele está deixando de fazer, que ele está empurrando para frente até ter uma solução. Na justiça pública, esse empurrar para frente pode significar anos. Ele pode se formar e ainda está disputando alguma coisa na justiça sobre um curso que ele já terminou há vários anos e que ainda está pendente questões, colocando em risco, inclusive, o diploma dele de alguma maneira. Então, não é saudável para o aluno resolver uma questão que o tempo não para, que ele precisa de uma solução rápida, na justiça que é, infelizmente, muito mais demorada do que se gostaria. E não é interessante para a faculdade também uma solução demorada, porque quer resolver logo, quer ter fluxo de caixa, receber o dinheiro que tem para receber logo. E, naturalmente, soluções rápidas são soluções que atendem às aspirações tanto do aluno quanto da faculdade. Bom, muito bom. Mesmo com o adiantado do tempo, nós estamos diante de uma autoridade no assunto em nível Brasil. O Dr. Asdrubal é uma pessoa que se dedicou profundamente a esse assunto, participa de todas as discussões, está em todos os fóruns no Brasil, em todos os níveis, e eu queria perguntar nesse momento, para a gente encaminhar para o encerramento, qual é a visão que você tem hoje em nível de Brasil, uma visão panorâmica da situação atual e perspectiva da arbitragem no Brasil? Professor Lauri, é a melhor possível. A melhor possível. Eu vejo com um extremo otimismo o crescimento não só da arbitragem, mas todos os outros meios de solução extrajudicial. Por 3 pilares de razões importantes. O primeiro pilar há uma consciência geral de que a justiça pública não consegue atender a tempo e modo as aspirações da sociedade e a velocidade que o mundo dos negócios precisa ter para resolver os seus problemas. Então essa consciência é pilar. Segundo pilar, nós temos um ordenamento jurídico muito bom, muito consistente em termos de solução extrajudicial, sobretudo falando de arbitragem, uma lei respeitada e prestigiada internacionalmente, amparada e muito bem acolhida pelo próprio Poder Judiciário todas as vezes em que precisou se pronunciar. Então, nós temos um sistema jurídico que abraça com todo carinho a solução extrajudicial. E a terceira questão, o terceiro grande pilar, existe agora uma onda com mudanças legislativas importantes, fortalecendo a arbitragem, criando todo o amparo jurídico para a mediação e fazendo toda a motivação para as próprias soluções com o novo Código de Processo Civil, para que as questões sejam encaminhadas para as soluções extrajudiciais. Então existe todo um aparato do Estado incentivando o uso da arbitragem. Uma consciência que eclode na sociedade de que deve buscar resolver seus problemas por conta própria, sem precisar do Estado para resolver esses problemas. Então, o ambiente é o mais favorável possível para um crescimento muito efetivo das soluções extrajudiciais. Por isso, a minha visão é altamente otimista. Vivemos o que nosso programa fala, o momento arbitragem. Excelente. Agora eu quero te fazer uma pergunta para a gente fechar o nosso programa. Tudo bem, você me bombardeou de perguntas aqui, a gente falou um monte de coisa. Agora eu quero saber, na sua visão, você como consultor de empresas, você que lida com as faculdades, você que lida com os empresários dos mais variados ramos, você recomendaria soluções extrajudiciais para essas empresas? Sem dúvida nenhuma, mas sem pensar. Eu estou plenamente convicto, até porque em outros momentos já participei, até na
com a sua participação, na sua presença, estivemos em alguns eventos. Eu estou plenamente convicto que o futuro da arbitragem no Brasil, ele vai acontecer. Talvez estejamos passando por aquela deficiência muito própria, não só do nosso país, mas estamos passando por um momento de uma inovação, de uma mudança de paradigma, onde as pessoas têm que entender, processar, têm que vencer aquele medo inicial, aquela dúvida, e momentos dessa natureza, de discussão dessa natureza, são louváveis. E eu quero parabenizar você, porque eu sei que você é um lutador incansável pela divulgação da arbitragem no Brasil. Quero também aproveitar essa oportunidade para indicar os seus trabalhos, as suas orientações, as suas consultorias, porque sei da competência e do zelo com que você trata esse assunto, e agradecer muito por essa oportunidade de podermos esclarecer as pessoas, né, todos os cidadãos e os empresários de todos os ramos e de todos os portes, né, sempre somando com informações, visando dotar as pessoas, né, de mais sabedoria, de mais informações, dando o caminho das pedras às pessoas. Tá certo. Professor Lauri, eu agradeço imensamente a sua participação, a sua presença, a sua entrevista e suas palavras gentis, carinhosas com a gente, de reconhecimento. E naturalmente, quero pedir que você seja um multiplicador dessa ideia para o mundo dos negócios, porque eu vejo que as empresas precisam dessa solução. Muitas vezes não a utilizam ainda por absoluta ignorância, por um medo do desconhecido. Na medida em que tomam conhecimento e têm discernimento de como as coisas funcionam, percebem que tem que adotar o mais rápido possível para o seu negócio essa atividade. E aí, para finalizar, eu diria o seguinte: é possível fazer uma reengenharia na gestão dos problemas dentro das atividades das empresas, para que elas repensem a maneira de lidar com os seus problemas, e ao repensar, economizem um monte de dinheiro, um monte de dor de cabeça, e naturalmente acrescentem muito mais qualidade aos seus produtos e serviços e muito melhor imagem ao seu conceito de negócio, à sua atividade, à sua empresa. E fica então aqui a minha sugestão. Você gostou do nosso programa? Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais. Tem uma dúvida, crítica construtiva, sugestão de pauta? Interaja comigo, meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. No mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa.